O pessoal da Cogna me chamou numa quinta-feira e falou assim, seu PPC foi aprovado. Legal. E a gente nunca tinha comentado absolutamente nada de pós-graduação com ninguém, porque eu tenho um medo enorme de olho gordo. Interessante, mas havia uma demanda dos seus alunos? Legal, eles nunca, não tinham esse comentário entre seus alunos? Eu não sabia. Na época, as minhas lives eram domingo de manhã. Eu rasguei o meu script da aula que eu ia dar e falei assim, gente, tem uma novidade. Acabei de lançar minha pós-graduação. Eu não tenho as aulas, eu não tenho os professores e eu não sei quando ela vai estar disponível. Na verdade, eu não sei nada. Essa pós custa 18 mil reais. A gente vai fazer só hoje por 6 mil reais, mas tem que ser à vista. Sim. E neste dia, a gente vendeu 6 pós-graduações. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VumpCast. Eu sou Gabriel Oliani, sou especialista aqui na Vump, e o VumpCast, vocês já sabem, é o podcast da Vump, onde a gente traz pessoas de dentro do mercado digital, pessoas que deram um jeito de sair só do presencial, pessoas que deram um jeito de entrar no futuro da educação, que é o digital. E a Vump, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo já devem conhecer a Vump, mas para você que não conhece, a Vump é uma plataforma de infoprodutores. Uma plataforma com checkout personalizado, experiência Netflix na área de membros, uma plataforma completa para você que quer trazer o seu infoproduto ou lançar o seu infoproduto dentro do digital. Além disso, a Vump ela também tem um detalhe muito importante, que ela te ajuda a trazer o reconhecimento do MEC para o seu infoproduto. Então você que está aí lançando um curso normal e quer subir para um high ticket, aqui é o lugar certo, ok? E hoje a gente tem um convidado muito interessante, muito especial, que eu acredito que ele não tenha começado direto pelo digital, né? Não. Não foi o caso, né? Não foi o caso. Provavelmente você fez todas as suas faculdades e depois, lá na frente, que começou a se ingressar no digital, não é verdade? Porque eu sou velho, né? Sim, eu não vou dizer isso, mas como ele disse, a gente tá aqui hoje com o Renato Piccolo da VetPro. VetPro, certo? Vets. É Vets com S, né? Da VetPro. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tranquilo? Primeira vez gravando um podcast? Já descobriu, né? Já descobri? 17 manias. Bater na mesa, mexer a cadeira sem parar. Sim, pode crer. Ficar longe do microfone. Não, mas então já descobriu. O microfonezinho a gente vai dando um jeito aqui. Quando estiver longe eu vou avisando você. Mas, Renato, quem é você? Quem é a VetPro? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra galera. Te falasse um pouquinho sobre o seu negócio, sobre de onde você veio, porque hoje você trabalha com clínica veterinária, ou você trabalha só com curso? Caramba, em 1900 e bolinha eu nasci, antes da internet, antes de celular, tudo. antes de tudo. Antes do digital. Antes. Me formei em medicina veterinária em 90 e pouco. E foi quando chegou o celular. Celular que a gente usava para fazer ligações telefônicas. Legal. Já muitos anos depois, acho que foi em 2015, alguém não ia poder dar um curso de anestesia e pediram para eu fazer esse curso de anestesia, um curso de final de semana. Que até esse momento, então, você nunca tinha dado aula de nada, você só trabalhava dentro de clínica veterinária. Isso, eu fiquei 15 anos como um veterinário normal de cães e gatos, depois eu me especializei e virei anestesista, e aí eu comecei a trabalhar para os veterinários normais. Legal. E aqui foi a entrada. 2015 eu fui dar um curso em Marília, de 2 dias. Você é de onde? Eu sou de Campinas. De Campinas, legal. Nascido em São Paulo. Nascido em São Paulo. Morei em Jundiaí, morei em Goiânia, morei em um monte de lugar. Filho de cigana. Entendi. Quando eu fiz esse curso, já existia Facebook. Tá.
E quando eu dei esse curso, bombou o Facebook. Era um curso presencial, mas bombou o Facebook. Que foi quando eu percebi, sem querer, que eu tinha dado um baita de um curso. Que interessante. Mas bombou como no Facebook? Os Alguém alunos, gravou Não. algum pedaço da aula? os alunos começaram a falar super bem. Tipo, estamos fazendo, porque foram 2 dias, né? Estamos fazendo um curso maravilhoso, um curso isso. E aí eu pensei, de repente, é um novo nicho de mercado aí, né? Que legal, cara. E até esse momento, então, nunca tinha passado pela tua cabeça de você ensinar alguém. Não, Você tinha estudado veterinários como que fala? Você tinha estudado medicina medicina veterinária. veterinária só para trabalhar dentro de clínica. É. E aí a especialização na anestesia. Eu já tinha recebido alguns convites para dar aula, porque eu sou desse jeito assim que o pessoal acha que eu sou um cara legal. Entendi. Bom, até o momento que a gente conversou, você é um cara super legal, tá? Isso eu garanto. E obviamente eu recusei porque eu não tinha capacidade técnica para isso. Sim, Né? sim, entendi. Teve aquele momento que a gente fala que a galera tem que deixar um pouco de lado, né? Que é a vergonha de fazer, às vezes, achar que não tem capacidade de falar sobre aquilo que você faz todo santo dia da sua vida, né? E no fundo foi mais para ajudar, né? Sim. Quem não podia ir. E aí eu comecei a fazer tudo presencial, bombou, Legal, rodei boa parte do Brasil com esse curso. legal. E um belo dia, eu descobri o digital. E como é que foi isso? Isso foi antes da pandemia, então a gente não comprava nada. Você lembra disso, né? Sim, De comida a nada. Lembro. Isso foi em novembro, 4 meses antes da pandemia. Que a pandemia tinha começado em fevereiro de 2021, né? Em março acabou tudo. Sim, isso. sim. Então foi em novembro de 2020. Eu achei esse mercado e falei, gente, não precisa mais se preocupar com coffee break, não precisa mais se preocupar com hotel, não precisa mais se preocupar com nada. Que coisa incrível. Interessante. Mas, Renato, você já estava prevendo alguma coisa que ia acontecer? Não, o negócio eu só achei. E aí Não, então você não chegou pro digital por causa da pandemia. Você Não. chegou antes, um pouquinho antes. Exato. Caraca, bicho. E quando eu fui... Muitos vão chamar de sorte. Você chama do que isso? Baita sorte. Baita sorte. Caraca. Foi em novembro, 4 meses antes da pandemia, então. E aí, eu tinha 2 patrocinadores que me acompanhavam em todos os cursos, né, de equipamentos de anestesia. Expliquei o que eu tinha acabado de descobrir, mas eu precisei quase dar uma aula, né? Porque ninguém sabia o que era isso. E aí todo mundo falou, Renato, a gente não vai. Caraca. Esse negócio não funciona, não vende e a gente tá fora. Não vende? Mandaram uma dessa? Caraca. E eu fui sozinho, gravei um curso. Não sabia vender. Tudo era novidade. Hotmart era meio novidade. Sim. Tudo era meio que novidade, né? Sim. Vendi alguma coisinha. Mas aí, de repente, na pandemia, o curso começou a ser vendido, tipo, diariamente, 100%. Eu diria até que foi mais do que orgânico, porque eu nem oferecia, né? Foi uma onda muito forte no digital, né? Ninguém fazia nada, só ficava em casa estudando e eu já tinha o curso. Eu falo por mim mesmo, Renato. Eu, na pandemia, mudei de área, né? Eu era professor de música. Quando começou a pandemia, eu não consegui migrar minhas aulas de música para online, só que eu também não queria mais viver de música. Eu falei assim, quer saber? Vou procurar outra coisa para fazer. Foi quando eu comecei a comprar cursos também, infoprodutos na internet, e literalmente mudou minha vida. Eu mudei de um ponto A para um ponto B completamente diferente, através do digital, através de cursos online também ali. Então eu falo pro pessoal, eu sou um filhote ali daquele tempo da pandemia em que a gente ficou em casa e arrumei outras coisas para ocupar a cabeça. E é muito interessante. Mas assim, uma pergunta. O que você estava vendo? O que você assistiu? Quem foi o cara que te mostrou essa parte do digital? Ninguém. Eu fui olhando e fui achando coisas novas. O que eu posso te porque dizer... eu perguntei isso só rapidinho. Eu só perguntei isso porque às vezes foi um Érico Rocha. Quem foi o
O cara que Exatamente, apareceu ali pra você. Porque pra mim foi o Érico. Quando eu entendi o digital, entendi todo aquele rolo do digital, foi quando eu recebi a fórmula de lançamento. Um amigo meu falou da fórmula de lançamento, aí eu falei, caraca, isso é muito doido, cara. Como é que foi pra você isso? Como é que chegou? Foi assim, eu comecei sozinho, Hum, autodidatismo puro legal. e um ticket baixo. Porque, primeiro, que ninguém conhecia e depois que não era presencial. Era 100% online. E tinha essa questão, né? É. De ter o presencial, você subiu um pouquinho o preço, né? Exatamente. Sim. Quem me fez ver o contrário foi uma vez uma live, aí sim, Érico Rocha, e ele Legal. pensando com ele mesmo, caramba, daquele jeitinho dele. O cara não vai ter que ir de avião me assistir, não vai ter que pagar hotel, não vai ter que pagar Uber, não vai ter que almoçar, não vai ter que jantar, não vai ter que fazer nada. Esse dinheiro vai para onde? Vai para mim. Vou subir o preço de tudo quanto é coisa minha. Érico Rocha falando isso. Eu tô vendo esse vídeo. E aí eu pensei, vou fazer igual. Então aí, cursos pequenininhos de 47, 97, 147, alguma coisinha assim, já viraram 1.000, 2.000 reais por causa disso. E por incrível que pareça, para mim, o pessoal pagou. Interessante. Muito doido isso, né? A forma que o mercado se adaptou pro digital é muito legal, cara. E aí veio uma segunda pessoa, porque eu não penso igual o Érico Rocha. E não estava dando muito certo o que ele estava ensinando com o que eu queria apresentar para o público. E aí eu achei o cara que pensava igual a mim, Vitor Damasio. Legal. Um cara que pensa no aluno. Um cara que quer ver o aluno dar certo. Legal. Esse sou eu. Eu tenho 400 alunos na minha pós. Uhum. Eu quero que eles saiam grandes anestesistas. Não sairão. Impossível a gente aí os 400 melhores veterinários do Brasil para minha pós-graduação. Sim. Não sei qual é a porcentagem disso, 10%, 5%, 2%. Mas assim, eu montei a pós para ele sair um grande anestesista. Legal. E eu tô por trás esperando ele pedir minha mão para eu ajudar. Quando eu montei a pós, eu queria 6 alunos. 6 alunos que eu ia colocar no meu colo e eu ia criar, moldar e colocar no mercado. Quando eu comecei a vender a pós, eu via que esses 6 alunos não chegavam. Eu já estava com 180 alunos inscritos na minha pós, e a pós ainda não tinha começado, né? Ela começou com essa quantidade de pessoas. Eu estava vendo 2 ou 3 pessoas muito empolgadas lá dentro. E eu falei, cadê os meus 6, né? Hoje eu tenho 6. Até um pouquinho mais do que isso. Mas com quase 500 alunos, né? Então, esse jeito Vitor Damasio de ser sou eu. Legal. E o dinheiro que você está ganhando, Renato? O que interessa é esse monte de dinheiro se eu não consigo mudar a vida de ninguém lá dentro? Isso faz uma grande diferença, né? Um negócio que transforma a vida das pessoas, né? Literalmente. E ainda mais quando a gente está falando desse tipo de assunto, né? Medicina veterinária ali, onde a gente vai cuidar literalmente de vidas, né? A gente tá falando de um bichinho, cara, um animal ali que as pessoas, normalmente, o dono vai ter muito apego. O tutor, né, que hoje em dia as pessoas chamam de tutor. O tutor, ele vai ter muito apego. Então, o cara, para trabalhar com isso, ele tem que ser muito bom. Tem que ser muito profissional. Eu falo pela minha irmã. Renato, eu passei uma situação uma vez de que eu tive que dar uma injeção numa gata. Jesus amado, Renato. Eu achei muito difícil isso. Porque eu sou um cara que eu tenho muito medo de machucar o bicho. Eu não consigo nem bater, não consigo fazer nada no animal. Não consigo literalmente. A minha irmã, veterinária, pegou a gatinha, pegou a injeção e fez assim, ó. A gata nem sentiu, nem miou. Eu falei, bicho, a pessoa tem que ter muito amor no que ela faz aqui. Não tem como fazer isso daqui se ela não ama. E você tenta passar essa ideia através do seu curso, né? Você tenta trazer isso.
Eu tenho uma visão de pós-graduação ou de curso um pouquinho diferente. E não é o jeito que eu faço. A minha ideia é assim: você está ficando bom em alguma área, ou você está sentindo uma deficiência importante desta área dentro da sua rotina. Neste caso, você procura um curso. Você não precisa fazer 17 pós-graduações para você ser um bom médico. Legal. Quando você já faz muito bem o que você faz, e os seus colegas já começam a usar você como referência, aí eu acho que está na hora de uma pós-graduação. Então você entra numa pós-graduação e lá dentro você vai ser lapidado. Este é o meu conceito de pós-graduação. Interessante. O que acontece no mundo não é assim. Você é médico e aí você fala: eu preciso me diferenciar no mercado, vou fazer uma pós-graduação. E você entra na pós cru. Eu não consigo te lapidar. Você fala que a pós-graduação, ela é um processo após a experiência. Exatamente. Interessante. De novo, conceito meu. Eu me formaria, ficaria 2, 3, 5 anos no mercado, e aí eu acho que estaria no tempo para você fazer uma pós-graduação. Olha só, eu trago 20 professores diferentes na pós-graduação de anestesia. Legal. 20 sumidades, 20 referências, 20 pessoas que você poderia perguntar qualquer coisa para eles, mas sem experiência você só ouve. Interessante. Então, infelizmente é assim. Então, o que eu fiz? Então, ali acabou a ideologia do Renato Piccolo, né? Que foi assim que eu fiz a minha pós. Legal. A minha pós foi presencial. Eu era o único veterinário lá dentro que já era anestesista, entre aspas, porque eu ainda não poderia ser, né? Todos os outros eram pessoas que estavam vindo fazer transição de carreira ou estavam tentando alguma coisa diferente. Tanto que metade nem virou anestesista mesmo, a outra metade virou. Mas eu soube aproveitar cada professor, porque eu já fazia, já sabia que tinha coisas que davam errado, que tinha coisas que não funcionavam, que tinham coisas que eram muito difíceis. Então eu tinha muito porquê, para quê, como, quando. Legal. É isso que eu não vejo hoje em dia, né? Isso é verdade mesmo. E Renato, uma pergunta ainda dentro desse assunto. Você disse para mim que você deu muito curso presencial, certo? Hoje você dá mais cursos presenciais ou online? Os cursos presenciais praticamente acabaram. Já acabaram. Então, de novo, né? Eu vim ainda quando tudo era mato. Então, os cursos online, no começo, eles eram ao vivo. Ah, sim. Você tinha a câmera ligada com a galera ali te assistindo. Você tinha um horário fixo com a galera. Hoje em dia é tudo gravado. Exatamente. Agora, mais uma pergunta. Até a pergunta do cara que tá te ouvindo agora, porque muita gente que tá ouvindo o nosso podcast são pessoas que ainda não se decidiram a entrar pro digital, por exemplo. Vai ter muito vet ouvindo a gente que ainda tá trabalhando dentro de uma clínica, sabe o que ensinar, é especialista em alguma coisa, sabe que precisa lançar um produto digital, mas não lançou ainda. Qual que é a primeira dica que você dá pra esse cara? Desperdício. Porque se você tem conhecimento e você não está passando adiante, ou no meu caso, geriatra como sou, próximo da aposentadoria, isso realmente foi uma coisa que eu pensava, né? Eu me aposento e a minha experiência... Eu não estou nem falando que eu sei muito de anestesia. Eu estou falando de 30 anos anestesiando. Entendi. Isso vai ser enterrado junto comigo. Ninguém vai se aproveitar da experiência, porque... Conhecimento, vamos ser claros, se você começar a estudar hoje anestesia e a gente fizer um outro podcast daqui 2 anos, nosso conhecimento pode empatar. Mas daqui 2 anos eu vou estar 32 anos anestesiando e você há 2. Concordo. Você pode até ter mais conhecimento do que eu, mas não experiência. Mas não a experiência. Então eu acho que é desperdício mesmo. Então põe na tua cabeça
que é um desperdício todo esse seu conhecimento. Você tem que, como nós dizemos, dar um jeito de empacotar isso e oferecer para outras pessoas. E como que funciona? Porque, por exemplo, um anestesista, né? Um anestesista, ele precisa ter a experiência. Que nem eu falei a minha história aqui agora. Eu não tenho experiência nenhuma com uma seringa e um gato. Eu não sei pegar o gato e aplicar com uma injeção nele. Eu não consegui fazer isso. Na hora que eu encostei, o gato miou, eu falei, não, deixa quieto isso aqui. Como que a pessoa faz para fazer esse teu curso de forma online e ter essa experiência? Pergunta clássica. Vamos lá. Muitas profissões, como a medicina veterinária, você não consegue imaginar como se fazer isso fora de um presencial, né? Fora de um ambiente, né, pra pessoa testar, pra pessoa aprender. Como é que o pessoal fala o teste da bexiga, né? Que o pessoal enfia agulha, por exemplo. Como que funciona? Então vamos lá. Primeiro, essa tua experiência você já teve na faculdade. Você já aprendeu a segurar o gato, você já aprendeu a dar injeção no gato. Interessante. E você já viu o básico da anestesia. E pronto. Acabou. É o que você precisa ali. Agora eu vou te lapidar. E para te lapidar, o online eu acho ele infinitamente melhor. Vou te dar um exemplo clássico disso. Vamos para uma aula prática de anestesia. Uma aula prática. Presencial, prática. Eu vou pegar um cachorro, você dá esse cachorro. A anestesia, não quero dar aula de anestesia, mas são 5 etapas. Essas 5 etapas, até eu falar para o cirurgião pronto, pode começar, eu gasto de 40 a 50 minutos. Tá, legal. A partir daí, estamos na minha aula presencial prática. Esse paciente anestesiado, ele precisa passar por algum procedimento cirúrgico. A gente não vai ficar usando bichos de cobaia em 2025. Sim. Então, esse cachorro, ele tem que vir de uma ONG e a gente vai castrar ele. Então, ali ainda vamos ter mais 15, 20 minutos de cirurgia e aí esse cachorro ainda vai acordar com, via de regra, 2 horas. Começamos às 9 da manhã, acabamos às 11, sai com a galera para almoçar, volta 2 da tarde, faz mais 1 ou 2 à tarde, 3 anestesias. Legal. Agora eu vou te ensinar no online. Eu vou te mostrar 10 cachorros sedados. Uns mais, um menos, uns mais com mais potência, outros com menos. Eu faço um vídeo de 10 segundos com esse cachorro acordado e faço um vídeo de 10 segundos com o resultado final da sedação. Eu te apresento 30 cachorros em 15 minutos. Se você souber usar o digital a seu favor, eu te coloco numa condição que em 30 minutos você viu dezenas de pacientes anestesiados e esses pacientes anestesiados eu posso reutilizá-los depois numa outra aula e numa outra aula e numa outra aula. Você não precisa, num curso de anestesia, ver a cirurgia, mas você é obrigado a ver a cirurgia. No curso de anestesia, o que interessa é a anestesia. No online, no caso, né? No online, no caso. Então, o pegar uma veia, você já veio com essa bagagem da faculdade. Se você não aprendeu dentro da faculdade ainda, não é no curso de anestesia Agora que você eu vou vai aprender, te ensinar o que injetar na veia. E por quê. E pra quê. Eu entendi. Sabe por quê que eu faço essa pergunta? Da mesma forma que tem a pessoa que quer começar no digital, ouvindo a gente, tem aquela pessoa que teve preconceito como aquela galera do início da sua carreira, quando você descobriu o digital. Isso tem acabado bastante, mas principalmente dentro da área da medicina veterinária, ainda tem essa galera que é um pouco preconceituosa em você fazer um curso digital, porque você não está ao vivo ali para ensinar, pegar numa seringa e ensinar alguma coisa. Qual é o recado que você dá para essa galera hoje aqui? Eu diria o seguinte: se você é uma pessoa que tem aversão ao digital, você não vai conseguir dar aula no digital. Não tem como. Isso é o que eu mais vejo. O pessoal do bastidor tentando convencer
grandes professores do presencial a gravarem aula no digital. Eu acho muito mais legal você achar no mercado, ou ainda não está no mercado, mas achar gente que sabe fazer isso, talvez nem saiba que sabe fazer. Vou dar um exemplo onde é que você acha esse pessoal. Instagram. Tem muita gente ensinando no Instagram. Uhum. Esse é o do digital. Esse consegue te passar uma Legal. coisa à distância. No começo do nosso podcast, você não conseguiria me ensinar a fazer uma injeção no gato no digital. Quem sabe até o final do podcast, você consiga me ensinar como é que dá uma injeção no gato Então, virtualmente. então, essa que é a ideia, né? Se você não consegue, talvez você não seja o professor ideal. Eu vou te ensinar como é que dá uma injeção num gato. Então, daqui, sem gato, Uhum. no final do nosso podcast, vamos ver se a gente lembra disso. Vou te ensinar. Legal. E aí você vai ver como é ridiculamente fácil. Sem gato, sem seringa e sem nada. E você consegue ensinar. Então você tem uma visão muito diferente da maioria que já sentou aqui. Porque a maioria das pessoas que já sentaram aqui falam que todos devem estar no digital ensinando. Na sua opinião, então, não são todos que deveriam estar. Ou não são todos que conseguem estar. Olha, eu acho que talvez ninguém tenha o... Eu tenho uma questão no digital. Vamos lá. Eu, entender. eu não sou morno no digital. As pessoas ou me amam ou me odeiam, e por um motivo simples. Muito simploriamente, tem dois tipos de anestesia no mundo. Uma muito ruim e uma muito boa. Eu poderia arriscar que quase 100% dos veterinários fazem a anestesia muito ruim na rotina. Porque ela é muito fácil de fazer, muito prática, muito barata. Ela tem muitas vantagens. Mas para o bem-estar do paciente, ela é ruim. Para uma estabilidade hemodinâmica, o que eu quero dizer com isso? Se o coração funcionando, o pulmão funcionando, o rim funcionando, o fígado funcionando, ela é muito ruim. Certo. Agora, para o leigo, eu fazendo esse paciente ficar imóvel e eu conseguir operar ele, e acabou, e no final ele saiu vivo, tá bom. Entendi. O meu começo no digital, no Facebook, eu tentava explicar pro ainda dono do cachorro, né? E hoje tutor, que existia isso e que era para ele chegar na clínica e perguntar assim: qual é a anestesia que você faz aí? É injetável ou dissociativa ou aquela do cheirinho, da inalatória, etc. Porque aí o veterinário, encurralado, ele iria te oferecer a anestesia boa. É mais cara? Tudo bem, não é essa a questão, né? Nós estamos falando de A inalatória, amor. você fala? É, a inalatória. A famosa inalatória, que ninguém sabe direito o que é. Começou lá em 2012, lá, eu tentando forçar essa barra. Então, neste começo, os veterinários começaram a me odiar, porque eu comecei a escancarar a porta dos fundos da medicina veterinária. Legal, cara. Depois... Você achou uma polêmica dentro dessa história toda e acabou se envolvendo nela, né? Poucas pessoas compraram essa minha briga. Certo. Que eram grandes anestesistas. Até porque ia mexer muito no status quo ali do negócio das pessoas, né? No tempo de trabalho e tudo mais, né? Passaram alguns anos e aí eu virei anestesista. E como anestesista, eu comecei a ensinar, aí o meu foco saiu do tutor, foi para o veterinário, os 97%. E eu comecei a ensinar ele a melhorar. Eu, em momento nenhum, eu falei, para de fazer isso, porque esse é o mundo real. Vamos melhorar essa coisa horrível que você está fazendo? Por exemplo, o que é essa anestesia ruim? Eu vou te deixar imóvel, certo? Eu vou deitar você na mesa de barriga para cima e eu vou te operar. Só isso.
Você não está inconsciente, ou seja, você está acordado. Você não está com remédio para dor, ou seja, você está acordado, sentindo dor. Você está extremamente rígido, porque uma das coisas da anestesia é o relaxamento muscular. Você só está imóvel. A imobilidade é uma das características da anestesia. É por isso que a gente faz uma anestesia geral, para ficar imóvel. Sim. Mas cadê a analgesia, cadê a inconsciência, cadê o relaxamento muscular e principalmente a estabilidade desse paciente? Você está dizendo que os caras eles fazem anestesia nos animais com eles sentindo a dor ali na hora? Na medicina humana também. Esta anestesia dissociativa, ela está no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. A questão é eu te oferecer uma coisa boa ou uma coisa... Vamos no mecânico? Tá bom. Meu escapamento tá com um barulho esquisito. O mecânico ele vai falar assim, ó, você pode trocar o escapamento todo, custa R$2.000. Ou a gente pode pegar um paralelo por R$900, ou eu posso fazer uma soldinha ali por R$50. Você escolhe. E aí você devolve a pergunta, e vai ficar bom de todo jeito? Ele vai falar, vai. Ele é o especialista. Se 2.000 tanto faz 900, tanto faz 50, se tanto faz, se o especialista acabou de falar isso para você, não tem como você não querer fazer o de R$50. Sim. Agora vamos ao especialista médico veterinário. Você chega com o seu cachorro para operar e ele fala ou não fala, mas se ele não te dá essa opção de uma anestesia de R$500 e a outra que, essa nem vou cobrar, paga só a cirurgia. E você vira para ele e fala, mas vai dar certo, doutor? Ele vai falar, óbvio que sim, né? Mas ele não te traz as outras coisas que se englobam dentro dessa anestesia. Aí vão ter profissionais que nem oferecem essa, vão ter o profissional que vai oferecer 2 preços e 2 medidas, e tem aquele que não fala da anestesia boa, porque ela dá mais trabalho de ser feita. Então, são esses 3 profissionais. Quando eu começo a ensinar, então, esses 97% aqui a melhorarem a anestesia, aí esse pessoal começa a gostar de mim, mas os anestesistas, lembra do Mr. M? Que entregava os segredos da mágica? Esse pessoal começou a falar que eu estava entregando os segredos da minha especialidade, que eu ia acabar com a especialidade, porque todo veterinário ia fazer uma anestesia de altíssimo grau de qualidade técnica, que não é o caso. Eu só estou deixando aquela coisa horrível parar de existir, né? E aí, então, eu sempre tenho gente que... Os que me amam e os que me odeiam. Não tem gente neutra no meu Instagram, por exemplo. Ou ele só elogia, ou ele mete a boca. Então, essa é a minha história. Talvez por causa disso que eu pense um pouco diferente de todo mundo. Eu preciso fazer muito bem feito as minhas coisas e eu vou estar sempre sendo massacrado por metade de todo mundo. Interessante. Inclusive, galera, vocês acabaram de ouvir aí, tem opções de anestesia. Então, sempre quando for levar o bichinho para fazer alguma cirurgia, vale perguntar, né? Vale. Que nem eu mesmo tenho 4 gatos em casa, 5 gatos em casa. 5 com a minha tia que mora na casa de baixo, que a gata dela tá lá em casa o tempo inteiro, né? Então, a gente nunca soube disso, cara. A gente só deixa o gato, vai fazer uma cirurgia, deixa o gato lá e eles aplicam qualquer coisa e às vezes nem é a coisa certa, né? Eu vou saber, sabe por quê? Uma outra vez que o seu gato for ser anestesiado, eu vou perguntar a história, né? E você vai contar, o gato ele voltou para casa, ele ainda estava muito sonolento, ele só foi acordar no final do dia, às vezes ainda tem quadril. Essa é a anestesia ruim. Porque a anestesia boa, em 10 minutos ele está acordado. Em 1 hora ele está na tua casa sem resquício nenhum de anestesia. Nossa, essa é nova, eu não sabia não. Essa eu acho que nem eu e 99% das pessoas que estão ouvindo também não tinham ideia. Mas Renato, agora eu vou voltar um pouquinho para a questão do digital, tá? Você tem uma ação muito forte no YouTube, né? YouTube e Instagram, né? O quanto isso interfere na venda dos seus cursos, o quanto essa proximidade com o público interfere no resultado da venda dos seus cursos hoje? Quando eu começo a gravar os meus vídeos, tanto em YouTube quanto
no Instagram, o Instagram é quase que diariamente, né? Porque são vídeos Sim. muito curtos. E no YouTube semanalmente, a partir de uma live, que depois fica à disposição, aos poucos a gente vai deixando. Eu não estou falando nem de autoridade aqui. Eu estou falando que aos poucos a gente vai deixando as pessoas que me assistem com vontade de algo mais profundo. Interessante. É o famoso gatilho da escassez ali, né? Você vai começando a dar um pouquinho daquele seu dia a dia para as pessoas e elas querem entender um pouco mais profundamente daquilo que você faz, né? E aí eu acho que o tempo todo isso é demanda reprimida. Eu acho. Eu Sim. abro um curso, tem lá um baita de um funil, né? 1000 pessoas querendo ver esse curso, mas quando o curso abre, vai ter a turma que não tem o horário, a turma que é longe de casa, Sim. a turma que não tem dinheiro, a turma que não é agora o momento. Mas eu acho que sempre cabe esse momento. E a pós-graduação é a mesma coisa, né? Curso. Em algum momento, ainda queriam algo a mais, que foi a pós-graduação. E é muito interessante, até levando para esse lado, a gente está falando até agora, a gente falou um pouquinho sobre a sua história como VET, a gente falou um pouco sobre a sua história entrando pro digital, lançando o curso, só que teve mais uma virada aí nesse tempo, que foi transformar o seu curso em uma pós. Porque nem sempre o seu curso foi uma pós. O curso, ele tem um problema muito sério. Vendendo bem ou vendendo mal, a gente só vende uma vez. Tudo bem. Então, vamos dizer o tradicionalíssimo lançamento mensal. Eu faço 10 mil reais esse mês, faço 5 no outro, faço 60 num pico, daqui a pouco tá num 15, de repente eu pego uma dengue e não lanço, só vai pro outro já é um mês parado. E se eu não fizer lançamento, não vai vender. Tá. A pós-graduação, ela não é isso. Vamos partir de um lançamento de pós-graduação. Você está indo para um assunto muito interessante aí. Já é um produto, até na forma de vender, é um produto diferente, né? Na forma de colocar ele ali diante das pessoas. Continua. Eu faço um lançamento da pós-graduação, atraio lá aquele famoso funil lá, 100, 200 pessoas vão me assistir, né? Eu mostro uma pós-graduação com um ticket alto, porém em 24 longas parcelas. Você tem a possibilidade, né, de aumentar as parcelas para a galera. E aí, num primeiro lançamento, eu vou vender a mesma quantidade que eu venderia de curso. Vamos botar um N fictício. Eu vendia 100 cursos por mês. O dia que eu lançar minha pós, eu vou vender 100 pós no mês. Que terão pagamentos recorrentes e aí né? que é a mágica, porque eu vou ganhar o mesmo tanto, porque a parcela da pós-graduação acaba sendo mais ou menos o preço que ele iria pagar no curso. E a mágica tá que, a partir de agora, eu vou vender 24 cursos para esse aluno uma vez por mês. Exatamente. Eu não perco mais ele, né? Exatamente. Tem essa diferença enorme do que você vender um curso normal, né? Eu vendo um curso, recorrência, né? Eu vendo um curso e acabou. Depois eu preciso ter uma esteira de produto, ou lá na frente ele pode até recomprar o mesmo curso, mas acabou, né? Todo o trabalho foi feito e acabou. E na pós, não, a gente faz o trabalho e ele fica pagando mensalmente. Legal. E foi difícil, Renato? Porque você lançava os seus cursos, você tinha um ticket, né? Eu posso chamar de ticket baixo? Era um ticket baixo que você tinha? 2 mil reais. Um ticket. Já era um bom ticket, né? Que você conseguia ter. Foi fácil de você fazer essa migração? Muita gente que fazia esse teu curso de 2 mil reais chegou a comprar sua pós, ou você acha que foi outro público que entrou ali? A minha primeira venda. O pessoal da Cogna me chamou numa quinta-feira e falou assim: seu PPC foi aprovado.
E a Legal. gente nunca tinha comentado absolutamente nada de pós-graduação com ninguém, porque eu tenho um medo enorme de olho gordo. Interessante, mas havia uma demanda dos seus alunos? Eu não sabia. Legal, eles nunca, não tinha esse comentário entre seus alunos. Ninguém falava, se você fizesse uma pós-graduação ou se você tivesse um, sei lá, um reconhecimento do MEC, alguma coisa assim, não chegou a comentar. Na época, isso foi numa quinta-feira. Na época, as minhas lives eram domingo de manhã. Legal. Domingo de manhã, eu rasguei o meu script da aula que eu ia dar e falei assim, gente, tem uma novidade. Acabei de lançar minha pós-graduação. Eu não tenho as aulas, eu não tenho os professores e eu não sei quando ela vai estar disponível. E eu não sei como é que se paga isso. Na verdade, eu não sei nada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa pós custa R$18.000. A gente vai fazer só hoje por R$6.000. Mas tem que ser à vista. Se você quiser dividir no seu cartão, você divida. E não me pergunte mais nada, porque eu não sei de mais nada. Esse funil, você imagina que é um funil Uau. do cara muito íntimo meu, né? Não fisicamente, mas esse cara tem que me conhecer de alguma maneira. Sim. E neste dia, a gente vendeu 6 pós-graduações. Num ticket que eu não tenho esse valor num cartão de crédito para eu comprar a minha própria pós. Entendi. Eu achei lá dentro pessoas interessadas e que tinham esse valor no cartão para poder Comprar a sua pós. A gente fez do jeito errado, né? A gente não fez a bola de neve no início. Sim. Mas a gente conseguiu um dinheiro para a gente poder mexer em tudo e pagar professor depois e fazer divulgação. Ou Legal. seja, foi muito bom a gente ter esse caixa de repente, 6 vezes 6 ali, alguma coisa assim, né? Sim. Foi muito bom. E já deu para ver que o negócio iria dar certo. Legal. Você achou no seu público uma galera que queria, que sabia que precisava dessa parada, né? Desses 6, viraram 180 Uau. ainda antes da plataforma estar liberada para a primeira aula. E olha que doideira, você tinha um curso de R$2.000, né? Você teve 180 num curso de... Quando a gente faz lançamento, hoje está variando aí entre 9 e 11 mil. Olha isso. Mas já é outro ticket, né? É outra coisa, né? Porque aqueles 6 mil nunca mais aconteceu. Foi só aquela vez. Foi só aquela vez no lançamento, naquele momento de emoção também, que você avisou, chegou na galera e falou, vou lançar minha pós. Quem quiser ser os primeiros, é esse Exato. valor. Interessante. E aí, a gente vai fazendo alguns eventos e a gente vai trazendo uma boa galera, mas tem o pinga-pinga do dia a dia, porque a plataforma, para o aluno, ele sempre está no primeiro dia dele. Isso, tem esse detalhe da pós-graduação também, né? Tem esse detalhe da pós-graduação. O aluno, você não precisa estar lá na aula com ele, né? Não. E ele não se sente isolado, porque tem uma galera que já está há 8 meses estudando e ele cai de paraquedas. Porque quando ele entra, ele vai lá para a aula 1. Uhum. Então, quando ele vem, por exemplo, para uma aula ao vivo, ele vem para uma aula de nivelamento. Ele não vem para uma aula ao vivo sequencial. Não Sim. existe isso. Sim, eu entendi completamente. Cara, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso muda o jogo pra você, né? Porque você não precisa fazer lançamento todo mês mais, por exemplo, com uma pós-graduação, né? Você fez esse lançamento uma vez, faz um perpétuo, né? Provavelmente você tem um perpétuo rodando para essa pós. E vai caindo alunos ali para você o tempo inteiro, né? Tem muita coisa no financeiro que a gente não imaginava que existia. A primeira delas é o tal do encarteiramento, né? Que Sim. é a gente pegar todos os alunos inscritos e qual seria o montante do faturamento se todos eles pagassem até o final. Então, a gente vê que a gente tem um lastro bem legal.
A segunda coisa é as mensalidades que vão pingando diariamente, né? Mas por mês fazem um volume interessante que, na minha cabeça, diferente do curso, hoje eu falo assim, se eu parar de trabalhar hoje por qualquer motivo que seja, porque eu cansei ou por problema de saúde, eu tenho 24 meses de recorrência de quem está entrando sim, hoje. com certeza. Diferente do lançamento do curso que eu vendi, acabou. Que você, como expert, tinha que estar lá todo mês fazendo um lançamento, trabalhando uma campanha para lançar o seu curso. É outra vida, né? Isso é tranquilidade para trabalhar. A gente nunca está enforcado. A gente sabe que se o mês que vem não der nada, não faz diferença nenhuma. Porque o pessoal fala que trabalhar no digital, Renato, é você trabalhar um dia na semana e o resto tá na praia. Não é bem assim que a coisa funciona, né? E eu gosto de falar que eu tô sempre de férias, mas é que a gente tem essa impressão de quando a gente tá no Instagram, a gente tá se divertindo, mas o Instagram pra gente é trabalho, é o nosso escritório. Mas até mostrar o lifestyle é trabalho hoje em dia, né? eu faço metade do meu dia presencial anestesiando dentro do centro cirúrgico. Legal. Precisaria? Não mais. Mas precisaria? Sim, porque eu só sei ensinar fazendo. Então, a anestesia é uma área em constante evolução. E se eu não pegar um fármaco novo, um equipamento novo e usar, até pegar o jeito certo da coisa... Você não vai conseguir ensinar depois. Pra procurar no Google e repassar. E aí é o que acontece na nossa pós. A nossa pós, eu não lapido ninguém, eu ensino. Então, todo professor que vai dar aula para mim, por mais rei que ele seja na área dele, eu falo, você vai ter aqui 2 horas, 3, 4 horas para gravar o seu vídeo, mas eu quero que no final o aluno consiga fazer. Legal. Eu não quero que você aprofunde demais, porque aí você lapidaria essa pessoa, mas a grande maioria dele está chegando cru. Então eu quero que você aprenda a fazer a injeção no gato. Muito isso. Muito Se eu for explicar do que é constituído uma pele, o formato da ponta da agulha, como isso aí você vai gastar suas 3, 4 horas e no final ele não transforma teoria em prática. E aí é uma pós, não a minha. Entendi, perfeito. Muito, muito bom, muito bom. Bom papo? Bom. Valeu o primeiro podcast? Valeu. Renato, só pra gente terminar, eu queria que você direcionasse pro público, desse algum conselho pra galera, pro veterinário que tá assistindo a gente ali, que quer crescer, que quer sair desse ponto A para ir pro ponto B dentro do digital. Qual é o conselho que você daria para esse cara falando para aquela câmera dali? Para a câmera da verdade. Você precisa ter coragem. Você precisa ter amor, porque você vai passar um conhecimento que é só seu. O dinheiro ele vem como consequência, claro, porque para você empacotar o seu conhecimento, isso vai ter um custo, isso vai ter um valor, e esse valor vai ser reconhecido por quem for comprar esse curso de você. Não tem outro caminho hoje a não ser este. Eu levanto uma bandeira mais uma que as pessoas me odeiam, né? Eu levanto a bandeira da educação pelas redes sociais. Os nossos conselhos, eles nos proíbem a ensinar abertamente, porque a gente pode acabar ensinando para leigos. Mas a bandeira está levantada porque são os leigos que não podem acessar o nosso conteúdo, porque isso é charlatanismo. Então, tem muita gente que precisa aprender, precisa se atualizar, e se não for a gente, acabou a faculdade. E a pós-graduação, para o pessoal que está no mercado, ela também se torna inviável do ponto de vista que você precisa fazer 20 ou 30 pós-graduações de 1 ou 2 anos, né? Então, o seu conhecimento ele já tem que ser disseminado a partir de hoje,
quando você for sentar lá no seu Instagram e vai gravar algum vídeo lá ou fazer alguma postagem a respeito do seu conhecimento. É assim que se começa hoje. Então é isso aí, galera. É isso aí, Renatão. Você que tá perdido, você que não tá mostrando o seu conhecimento no Instagram, não perde seu tempo. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no YouTube, você tem que aparecer no digital, porque é aquela frase que muita gente fala: se você não tá no digital hoje, você praticamente não existe. E hoje, para o pessoal te ver, para o pessoal ter um reconhecimento de quem é você, você tem que participar do digital, você tem que participar dessa onda, ok? Renatão, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito bom, a gente falou um pouquinho sobre VET, eu falei sobre a minha experiência horrível que foi tentar dar uma injeção num gato. Cara, foi traumático. Você não tá entendendo, eu não esqueço disso até hoje, foi muito traumático. Mas foi muito interessante ver a forma como você começou no digital, algumas opiniões diferentes que você tem da galera e o quanto a pós-graduação mudou seu negócio. Foi muito legal. Muito obrigado por ter vindo, viu? Valeu, obrigado. Valeu mesmo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais esse episódio aqui no podcast, no VumpCast, o podcast da Vump. Eu quero pedir coisa simples para vocês. Se inscreva aqui no canal, ativa o nosso sininho. Antes de você sair, vai lá no Instagram e segue o @VumpOficial e vai ver, vai ter muito corte aqui desse episódio, tem corte de outros episódios, tem muitos conteúdos também que a gente está fazendo no Instagram e conteúdos aqui no YouTube também. No finalzinho desse episódio, eu que vou editar esse vídeo, Renato, eu vou colocar aqui um vídeo de um projeto novo que a gente está desenvolvendo, que é o SOS Infoprodutor. Então você que está no mercado ou você que está iniciando no mercado e está querendo algumas dicas para conseguir evoluir no digital, vender o seu curso, técnicas para você fazer seu lançamento, então já sabe, né? Clica nesse vídeo aqui que você vai aprender muita coisa. E aqui é a playlist do VumpCast. Você que quer assistir outros episódios, cara, a gente já recebeu muita gente boa aqui também, viu, Renato? A gente já recebeu o Leandro Aguiari, a Carol Newman, tem muita gente legal aqui no VumpCast. E é só você clicar aqui nesse bloquinho. Beleza, Renato? Valeu. Valeu, galera. Até mais, até a próxima. E é isso aí. Valeu.